Olá, bem-vindo a mais um De Olho no Gráfico. Eu sou Fausto Botelho com mais um vídeo exclusivo aqui para o canal do Seu Dinheiro. Hoje nós vamos falar sobre o S&P, o índice Bovespa e vamos olhar 10 ações nas quais nós estamos de olho. Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês o terminal enfoque, onde nós estamos vendo o índice S&P indexado pelo CPI, ou seja, a gente tira a inflação dele, e nós continuamos com a nossa análise de que essa tendência iniciada depois do subprime foi revertida, e em sendo assim, nós entendemos que os preços estão nas vésperas de ter uma queda que levaria eles, em princípio, eu estava falando de 1.800, mas como nós temos um suporte importante no nível de 2.000, então eu agora estou trabalhando mais com esse nível de 2.000, que implicaria numa queda de, ainda assim, implicaria numa queda de 30%, né? 31%. Seria bastante desastroso aí para a economia mundial, porque se isso acontecer, o mundo perde quase 1/3 da sua riqueza. Fica 1/3 menos rico, porque agora o mundo está, ou os capitais, os grandes capitais do mundo, que a gente pode imaginar que são atrelados à cotação do S&P, eles estão no seu maior valor, porque nós estamos muito próximos, exatamente poucos por cento aqui, mais especificamente, nós estamos a 2% do nível mais alto da história da Bolsa Americana. Então, nós continuamos acreditando que isso possa acontecer, e nesse nível que os preços estão se aproximando agora, eles já mostraram por 1, 2 vezes, ou melhor, os comprados, ou o exército dos comprados responsável por essa alta toda, eles mostraram por 2 vezes que não tiveram forças para fazer um topo superior ao último topo. Dessa vez aqui, que os preços não conseguiram fazer um topo superior a esse, fizeram um topo mais superior, mas minimamente, o que é tecnicamente o mesmo nível. E isso foi em setembro do ano passado, e agora em abril também falharam em estabelecer um novo topo. O Charles Dow, que é considerado o pai da análise técnica, na sua teoria Dow, que foi compilada num livro pelo Robert Ray em 1932, ele colocava como um dos seus princípios que a falta de força para fazer um novo topo nas grandes tendências era o primeiro sinal, ou era um dos sinais de que a tendência estava para ser revertida. Nós já tivemos 2 sinais, se tivermos mais um agora, ou seja, se tivermos uma reversão agora, eu consideraria muito baixista. Mas vamos lá, de volta aos gráficos. Hoje são 1h20 da tarde, do dia 18 de junho, os preços abriram em gap, subiram, mas estão deixando uma sombra superior bastante significativa. Se ele fechar com uma sombra ainda maior, se ele fechar próximo das mínimas do dia, já estaria praticamente configurando uma reversão, que não deveria acontecer depois do rompimento de uma pequena resistência aqui no 2.910. Mas temos que esperar para ver como é que fecha isso, né? Mas a nossa análise continua mantida de que uma tendência de baixa deva se estabelecer. O Bovespa, por outro lado, deu um pulo hoje, subiu também, se escapuliu ou está no processo de escapulir do que aparentemente é uma bandeira de alta, e está prontinho para ir testar novamente os 100.000 pontos. Eu entendo que essa acumulação que ele está desenvolvendo desde janeiro desse ano seja uma acumulação que deve reverter essa tendência de alta. Mas a tendência só para quando termina, né? E o Bovespa está nessa tendência de alta. Nós temos que ver se esse processo todo aqui vai ser uma reversão ou se vai provar ser uma grande acumulação de continuação. Eu pessoalmente estou otimista no Brasil, mas como eu tenho essa análise do índice das bolsas americanas, eu fico um pouco reticente de poder imaginar que o Bovespa vai romper essa acumulação
e ter mais um movimento grande de alta. Mas a gente vai ter que esperar para ver. Então, agora vamos lá comigo, nós vamos ver 10 ações que estão aqui, de olho em ações, que nós estamos achando que tem possibilidade de ter uma movimentação significativa aí nos próximos dias. Então, nesse momento estou mostrando para vocês CEMIG, que é a primeira delas, e que está no seu nível histórico mais alto. E acabou, aliás, de romper esse seu nível histórico mais alto. Quando uma ação rompe esse nível, muitas vezes ela faz o que a gente chama de pullback. Ela volta a se aproximar do que era uma resistência, que então passa a oferecer suporte, e é exatamente isso que está acontecendo. Se a partir daqui nós tivermos uma reversão, então isso seria bastante positivo e estaria indicando que o mercado provavelmente faria o que a gente chama de pivô. Quando o mercado rompe uma resistência, volta, senta na antiga resistência, encontra suporte e daí rompe de novo esse topo aqui. Então isso seria um pivô de alta, projetaria aí 16,80 pelo menos, mas a gente tem outras projeções que dá para fazer também. Uma delas, seria uma projeção bastante otimista, projetar essa perna toda para cima aqui. Mas, por outro lado, se ela entrar para dentro de novo, ao invés de produzir o pivô de alta, ela vai nos produzir uma indicação que é bastante baixista, que é, aliás, aquela que eu acho a indicação mais importante da análise técnica, chamada Bull Trap. Quando rompe-se uma resistência, ele volta. Já falei algumas vezes aqui no canal, mas, então, por isso, estamos de olho em CEMIG. O próximo gráfico aqui o próximo gráfico é a companhia Hering, em que a gente tem os preços praticamente no topo histórico, mas estão testando esse nível do topo que aconteceu em outubro do ano passado, muito importante, porque depois desse topo os preços caíram 54%, 55%. E os preços fizeram o que nós não sabíamos se era uma formação de continuação ou de reversão. Se for de reversão, ela é um topo duplo, aliás, um topo triplo. E pelo andar da carruagem que nós estamos vendo, aparentemente o mercado está fazendo uma acumulação aqui que deve resultar na quebra desse suporte. E sendo assim, a gente consideraria isso aqui um topo triplo e o primeiro objetivo estaria aqui a 23,40. E por isso nós estamos de olho. A gente fica de olho acompanhando o ativo num gráfico intraday de 15 minutos para a gente ver aí com detalhe se ele está de fato rompendo esse nível de suporte aqui. A próxima é Engie, que acabou de nos prover com um Bull Trap, que é justamente aquela indicação que eu falei para vocês. Porque rompeu o seu nível histórico, um nível de resistência muito importante, e acabou entrando para dentro. Então nós estamos bastante baixistas com o Engie, e a gente poderia projetar Fibonacci desse movimento de alta que começou em junho do ano passado, e eventualmente nós teremos os preços corrigindo pelo menos o primeiro nível Fibonacci, que seria 37, e isso implicaria numa queda de aproximadamente 17%. Então, isso para Engie. Gerdau acabou de romper um nível importante de suporte e voltou acima desse nível e está fazendo uma bandeira de alta agora. Portanto, eu acho que ele tem toda chance de voltar a testar essa sua próxima resistência, aqui onde passa essa reta resistência, e esse topo que está entre 16 e 16,20 seria uma alta de aproximadamente 10%. O próximo é Iguatemi. Iguatemi está testando a resistência do seu topo histórico, seu topo mais alto. E hoje encostou na resistência e está deixando uma sombra. Se nós tivermos algum tipo de reversão aqui, o contexto em que ele está acontecendo torna ele muito importante. E se tivermos essa reversão, certamente teríamos uma correção mais acentuada que poderia pelo menos trazer os preços aqui por volta dos 39, ou seja, uma queda de aproximadamente 11 a 12%. Próximo é Klabin. Klabin estamos de olho porque ele testa nesse momento sua reta de resistência e esse nível de suporte que é bastante importante. Então, estamos vendo aí o que acontece, se ele vai conseguir romper essa reta. Parece que não, porque
ele hoje rompeu a reta e voltou para dentro da reta. Isso pode-se chamar de bull trap também, mas de menos importância, porque o bull trap é mais importante, quanto mais importante foi o nível de resistência. Quando você tem um nível de resistência muito importante, quando rompe e volta é muito importante. Aqui ele rompeu uma reta de resistência, que não tem assim a importância de um nível de suporte, né? A reta é inclinada, o nível é horizontal. Então, se houver uma reversão aqui agora, a gente vai começar a desconfiar que ele deve romper esse nível de suporte. E se ele romper esse nível de suporte, ele deve cair aqui para esse próximo suporte a 13, que significaria uma queda de aproximadamente 19% a 20%. Próximo é Minerva, que rompeu. Vejam só a importância de a gente ter um gráfico com bastante histórico, né? Aqui, se eu dou zoom out, eu trago as cotações desde 2007 e eu consigo visualizar de maneira muito clara que esse nível aqui onde está essa reta horizontal vermelha é um nível muito importante, era um nível muito importante de suporte e agora é um nível muito importante de resistência. E Minerva acabou de chegar nesse nível, rompeu esse nível e desrompeu, fornecendo aquilo que nós acabamos de falar várias vezes, que é o bull trap, armadilha para comprados. Depois disso ele está fazendo uma acumulação que eu acho que tem toda a característica de uma grande bandeira. Então achamos que ele deve terminar com o rompimento dessa pequena reta de suporte de curto prazo aqui, que a gente pode ver melhor se a gente for, por exemplo, para o gráfico de 1 hora, e portanto a gente está de olho para ver quando é que ele vai nos fornecer uma indicação de que está escapulindo desse processo aqui. E é nessa hora que a gente acha que deve eventualmente sugerir para os nossos clientes uma posição de venda, porque acontecendo isso, o objetivo que nós entendemos que ele deveria buscar seria aqui, mais aqui para os 6,50. E se ele for lá no 6,50, estaria implicando numa queda de aproximadamente 20% também. E a próxima é Sabesp. Sabesp está no seu nível histórico mais alto, mas ela acabou de romper essa resistência aqui a 48,49 e voltou, ou seja, mais uma empresa que está nos dando um bull trap e além disso ela está nos fornecendo o que a gente pode chamar de bandeira de baixo. O mastro estaria aqui, a bandeira. Então Sabesp deve cair, deve testar sua reta suporte aqui pelos 42,50, 42, e se eventualmente romper essa reta, ela confirma todas essas indicações de alta, e aí então deve ter uma queda mais acentuada aos 34 aqui, isso implicaria uma queda de aproximadamente 25, 26%. E a última é Siderúrgica Nacional. Não, minto, a última é VEG, que ainda vamos ver. Siderúrgica Nacional, depois de romper esse nível de resistência, ela está fazendo uma formação que pode ser um pequeno topo duplo. E se isso for confirmado com o rompimento desse suporte a 16,40, então nós devemos vê-la cair para os 13,20, que seria uma queda de aproximadamente 21%. Mas aparentemente ela sentiu o suporte aqui dos 16,40 e está voltando a subir. Se testar e se conseguir romper os 18, aí sim ela tem condições de ter uma alta e testar suas próximas resistências, que estariam aqui no nível de 20, não muito longe desse nível, né, que seria o topo dessas acumulações aqui que aconteceram em 2010, 2011, vejam só. Mas a gente está de olho porque uma reversão nesse nível indicaria a queda, pelo menos aqui até os 12,50, que implicaria aí, como eu disse, em 26%, né? E finalmente VEG, que acabou de romper uma resistência muito importante e fez o que tem que ser feito, começou a subir aí bastante, né? Porque quando rompe uma resistência, embaixo da resistência tem um monte de ordens de venda, e acima tem as ordens de stop de quem está vendido aqui. Então isso impulsiona os preços que devem subir aí para os 26,40. Então uma ação aí que tem possibilidade de alta considerável de uns 25%, que é VEG. Então é isso aí.
Espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de assinar o canal e eu te vejo na próxima. Tchau!